O Alexandre de Moraes parece uma coisa mais pessoal. Eu não consigo entender por que essa gana persecutória por parte dele. A gente não ganha nenhuma com o Alexandre de Moraes. Um recurso, por mais óbvio que isso, a gente não ganha nada. Ele está ali comendo etapas para ver se o julgamento acontece em agosto, setembro. E eu costumo dizer, se eu sou tão culpado assim, por que não seguir o devido processo legal? Eu até estou no Supremo por causa do Ramagem. Botaram o Ramagem lá para todo mundo ir atrás. É um julgamento político, não dá para comparar. Eu e o Lula. Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavar dinheiro. Não tem nada a ver meu caso com ele. Só que, mas em termos da estratégia política, não é estratégia política. Eu vou até o último segundo. Eu gostaria até que os governadores, né, que até teve agora o Michel Temer entrou nessa questão, vamos unir a direita, não sei o que lá, é um direito do Michel Temer. Tá? Ninguém que entrou na política um dia esquece, então o Michel Temer não vai esquecer e tem todo o direito de fazer isso aí. Eu gostaria, não posso obrigar, que os governadores falassem, o Bolsonaro está inelegível por quê? Essas acusações valem. Você pegar o julgamento de 2014 da chapa Dilma Temer, a chapa foi inocentada por excesso de provas. Então é diferente. O meu caso, se eu tivesse jogado um papel na rua, talvez fosse por ter jogado um papel na rua. Não justifica o que está acontecendo, o que aconteceu nessa inelegibilidade. Esse outro caso, se eu for condenado, acabou, porque até pela minha idade acabou. O Adélio Bispo é o mais protegido do Brasil hoje em dia. Nem os 4 telefones deles foi permitido a quebrar sigilo. Quebraram o sigilo do meu telefone, todo mundo estava do meu lado, o dele não. Ninguém pode achar que o Adélio fez aquilo da cabeça dele. Você pode ver, ele é um desempregado que esteve em 5 Mas no seu governo isso foi investigado, reinvestigado, acho que 3 vezes. Você não manda na Polícia Federal. A não ser que você tenha um certo esquema. Você não manda. Tá? Então, o delegado que investigou esse caso, até eu tenho o nome dele aqui, e que chegou à conclusão de que ele agiu de forma isolada, no dia 5 de junho de 2018, ele esteve em São José, Santa Catarina, porque sabia que meu filho, o Carlos, ia praticar tiro naquele dia. Como é que ele sabia disso? Quem passou essa informação para ele? Mas o Adélio está preso, né? Não dá. Eu quero saber, o senhor falou agora, querem me prender e assassinar. Não, por favor, deixa eu concluir aqui. Pois não. O caso Adélio. Alguém tentou entrar na Câmara, no dia meia dúzia de setembro de 18, se passando por ele. O próprio documento da Câmara, que eu tive acesso, ali daria uma baita de investigação. Que 2 policiais que teriam procurado, não fala se é policial federal, legislativo, não fala nada, teria procurado ali a portaria e tentado entrar lá. Por que isso aí? Agora o Adélio até há pouco tempo era filiado ao PSOL. Ele foi fazer alguma coisa lá, também não foi investigado. Ele esteve numa pensão em Juiz de Fora, onde logo depois do fato, a dona da pensão morreu. Daí se fala, o que eu não estou entendendo é, essa declaração a que eu me referi, o senhor deu essa semana. Dei, sim. Então eu quero saber o seguinte, por que o senhor está mencionando o Adélio? Quem quer matá-lo? Essa é a minha dúvida. O senhor está dizendo, não querem só me prender, querem me matar. Sim, acredito. Quem é que quer assassinar o senhor? Eu não posso acusar o Josias, não tenho prova. Mas eu tenho um sentimento. Quem é? Ele está muito bem protegido pelo que ele chama de sistema. Tá? O sistema tem nome e sobrenome. São pessoas que conduzem o destino do Brasil. Não é razoável o que está acontecendo com o pessoal do 8 de janeiro. Não tem cabimento isso. Eu estava fora do Brasil. Um dos crimes que eu estou enquadrado aí é a depredação de patrimônio. Como é que eu posso depredar patrimônio se eu estava na Disney? Eu te falei sobre 2 de novembro, né? Vão sentir saudade da gente. Ali eu falei, coisa rara, uma pequena peça de 1 minuto no máximo, eu falei que nós não somos igual ao outro lado, nós não aceitamos depredação de patrimônio, nós somos da paz, pela ordem, somos pelo progresso. Isso eu falei naquela data lá. Ao longo desses 2 meses, pergunta se alguém reclamou da transição. A minha conversa com os comandantes sempre foi pacífica, nunca até num espírito de eu sou presidente e você é comandante. Mas havia um documento, o senhor expôs um documento a eles? Nunca existiu porque não estava assinado por ninguém. Foi conversado sobre sítio e defesa. Mas havia essa minuta. Daí apareceu a história da minuta. Uhum. Eu quero ter acesso à minuta para poder me defender. Como no punhal verde e amarelo, eu te mostrei aqui agora. O general Mara, no meu entender, tem algo para falar sobre isso aí. Isso aqui pode ser um roteiro de uma novela, de um filme, algo qualquer. Agora, por que a PF
não ouviu o João Mário até hoje. Por ocasião da defesa, o advogado dele, aqui que eu tive presente lá, o advogado falou que isso é dele e não mostrou para ninguém. Então, mas o general Braga Neto, que foi o seu vice em 2022, ele também está preso desde dezembro por obstrução de justiça também relacionado a essa questão do punhal verde e amarelo, porque tinha também ali um plano, né, que ele poderia dar o golpe do golpe, né? Tem essa questão também. Copa 22, aí. Enfim, em relação à situação do Braga Neto, o senhor falou aí que 10% ficam na sua confiança. Queria saber, Braga Neto e Cid saíram desse ciclo de confiança também, levando em consideração que Cid... Vamos por parte aí. Tá bom, vamos falar primeiro do Braga Neto. O Braga Neto é uma pessoa que eu me apaixonei por ele. Eu conheci quando era deputado federal, ele comandando lá o Rio de Janeiro. Tá? Depois ele teve lá numa situação de interventor do Rio de Janeiro, fez um excelente trabalho. É uma pessoa fantástica, tanto é que ele foi escolhido, né, para ser o meu vice. Agora, essa questão de Copa 22 seria o golpe do golpe. É a mesma coisa. No computador de quem você achou aquilo, no caso, eu acho que foi o Mário também, ele tinha que ser ouvido, não foi ouvido até hoje. E fico valendo essas narrativas para dizer, tá vendo, ele tinha um plano para me matar. O Bolsonaro aqui é seu. Desculpa o nosso prezado PGR Gonê, baseado no que eu não sei. Na presidência ali, José, trabalham umas 500 pessoas ali. Eu vou chutar que deve ter umas 100 impressoras ali. Eu não sei o que acontece com cada impressora. É muito curioso, né, presidente? Porque nós estamos falando de um general, portanto não é um qualquer, e era um general palaciano, ele estava ali, era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República. Né? E ele admitiu, a defesa dele admitiu, fiz esse plano aí, esse plano estava no meu computador, mas não exibi para ninguém. É muito interessante que alguém elabore um plano como esse, ainda que não tenha exibido para ninguém, mas parece, como o senhor disse, coisa de quem tem minhoca na cabeça. Você leu o plano, Josias? Não, é coisa de quem tem minhoca na cabeça. Você fazer um plano desse para não ser utilizado. Alguém, não vou dizer que foi ele que fez, estava no computador dele, alguém sonhando. Você pode ver. Agora, é um homem que estava lá, nomeado, escolhido pelo senhor, é um general, não é um qualquer, né? O Mário. Eu não sabia que era o executivo da maioria dos ministros. Quem quer dar o golpe dia 8, dá um golpe antes do dia 8. Dia 8, todo o governo estava na mão do Lula, todo, sem exceção. Estava PF, PRF, os comandos das Forças Armadas, está tudo com ele. Mas quando o senhor recebeu a notícia de que a Praça dos Três Poderes e o Palácio, o Congresso e o Supremo estavam sendo invadidos e depredados, como é que foi a sua reação? O senhor não achou que seria importante uma palavra do senhor naquele momento? Você procura aí, tem, acho, 2 tweets meus contrário àquilo. Se bem que tem uma história também. Se você pega vídeos outros perdidos por aí, quando o pessoal do acampamento chegou ali, já estava tudo depredado. Você vê a imagem de uma mulher sozinha depredando o Palácio da Presidência da República, sozinha. Então, aquilo, no meu entender, foi uma inspiração da esquerda no Capitólio, 6 de janeiro. E foi o que foi feito. Sou líder da maior massa de direita do Brasil. Ninguém pode negar isso aí. Gosta ou não, ninguém pode negar isso aí. E o objetivo de me tirar fora de combate é deixar a tropa sem liderança. Esse é o objetivo. Vamos esmagar a direita. Como esmagar a direita? Condenando o Bolsonaro, o lawfare. É isso que eles querem. Mas o senhor acha que essa direita... Porque a gente vê também que, mesmo sem o senhor, essa direita cresceu. Não há possibilidade de outros líderes? Tem, está aparecendo devagar. Tem gente que está novo demais, mas está aparecendo. O Nicolas, o senhor coloca numa das questões, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, diz que o Nicolas precisa ainda amadurecer, não vê ele ainda pronto para voos maiores. Diz que o PL deve ir ao centro e não se radicalizar. Como é que o senhor avalia? O Nicolas não pode disputar o Senado nem a presidência, não tem 35 anos de idade. Bem, vocês viram um vídeo, chegou a um ponto do Alexandre de Moraes interrogar o Cid. E falou, olha teu pai, olha a tua esposa, olha a tua filha. Você pode fazer a delação nessas circunstâncias? Não, até a Lava Jato falou que isso aí é pau de arara do século XXI. Isso foi feito com o Cid. Que a delação subentende o quê? Espontaneidade, verdade e prova. Isso deixou de existir na delação do Cid. Então, em dado momento, na delação, em dado momento, ele foi torturado. Eu vou falar que ele mentiu. Ele foi torturado. Para pensar na filha e na esposa,
que teriam comprovação da falsificação do cartão de vacina. Daí ele resolveu. E mais ainda, aqui também, o Alexandre de Moraes negou. E uma delação, Josias, ela é filmada, desde a qualificação da pessoa até o ponto final. Nós pedimos isso aí. Resposta do Alexandre de Moraes. Para preservar a intimidade das pessoas, não vamos dar. Porque o Cid, no outro áudio, que ele ligou para alguém, e a Veja publicou esses áudios. Ele fala, não adianta eu falar a verdade, que a PF fala, a tua delação está muito boa. Olha os teus familiares, não faça isso. Se nós tivermos acesso ao vídeo, que deveríamos ter, você derruba essa hipótese, se a delação foi conduzida ou não. Essa perseguição brutal em cima de mim. Não é apenas a baleia. Eu sofri 5 anos sendo acusado de ter matado a Marielle Franco. Eu fui acusado de comprar 101 imóveis para parente meu no Vado Ribeira, Caixa 2. Tem nada a ver com o Supremo, né? Não tem. Baleia, não, Marielle, não. essas coisas não tem a ver com o Supremo. Passa por gente no Supremo. Ah, é? Passa por gente lá, passa. Tudo passa por lá. Mas Alguma que coisa. gente? Ministro, passa por lá. As outras. O ministro autorizou. Você pode, por exemplo, joia, por Baleia exemplo. passou pelo Vamos lá, Supremo. então vamos falar de joia. Uhum. Não, foi Alexandre de Moraes. Uhum. Tem uma adesão de poucos meses do TCU, né? Uma súmula, porque o deputado Sanderson do Rio Grande do Sul provocou o TCU sobre um relógio do Lula. Olha, se estão em cima de mim por causa do meu relógio, vamos para cima do Lula também. Decisão do TCU. Os presentes personalíssimos, relógio, corrente, uma caneta, um anel, pertencem aos respectivos ex-presidentes, independentemente dos seus valores, até que o Congresso discipline o assunto. Eu atrapalhei a China no Brasil. Não comprar soja, por exemplo, ou comprar carne, não. Eu atrapalhei porque passou no Senado Federal um projeto de lei permitindo a venda de terras para estrangeiros. Cada município poderia vender, não o município, o prefeito, o equivalente a 20% da sua terra podia ser vendido para estrangeiro. Passou no Senado. Na Câmara, sem falar com ninguém, apenas com o presidente da Câmara na época, conseguimos segurar esse projeto. Se esse projeto passar, a China, que compra no Brasil, vai acabar comprando o Brasil. Como é que fica uma fazenda de chinês aqui e de um brasileiro aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto? O do chinês vai ter uma produtividade muito melhor, porque, afinal de contas, o chinês aqui dentro não tem carga horária. Alguns falam, o MP do Trabalho vai fiscalizar. Não vai fiscalizar. Ou, se for, vai ter uma conversa num canto qualquer, com parte desses fiscais. Nós não podemos entregar ao Brasil. Por exemplo, uma coisa pesada. No final do ano passado, G20 no Brasil, o Lula assinou 37 acordos com a China. Entre eles, os de minerais estratégicos, como, por exemplo, urânio. Uma mina de terra rara do Brasil está nas mãos da China. O Lula se entrega de corpo e alma para o chinês. Nós não queremos a China aqui dentro. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que não tomou vacina. Eu li o relatório de uma comissão do Congresso americano. 513 páginas. Por coincidência, o mesmo número de deputados. E você cai para... Posso te mandar o resumo que eu fiz? Você cai para trás. Parece até que eu participei dessa comissão do Congresso americano. Não errei nenhuma. Problemas estão aparecendo. Os efeitos colaterais. Eu li o relatório da Pfizer. Quando aprovaram a vacina para crianças de 5 a 9 anos de idade, eu liguei para a Anvisa, que é um órgão independente. Está dizendo aqui que as crianças, os pais têm que observá-la por 2 horas, que elas podem ter palpitação, dor no peito, falta de ar. Daí eu perguntei, vai procurar um médico, o médico vai recomendar o quê? O cara falou, eu não sei. Daqui para frente não pode dizer qual foi o meu padrão de conversa lá. Queriam, no meu entender, se livrar de alguns milhões de doses que estavam encalhadas lá em São Paulo. Agora, certos efeitos colaterais da vacina para criança, o remédio é transplante de coração. Eu já tomei 7 vacinas, 3 das quais da Pfizer. Tá. Eu não tive efeito colateral. O senhor realmente acha que lá na Pfizer, o problema da pandemia foi resolvido pelo efeito manada, que as vacinas não tiveram efeito nenhum, as vacinas? Eu acredito. Tanto é que no relatório americano fala na imunidade negativa. Então, quem tomou vacina, depois de alguns meses, tá, ela passa a ser mais suscetível à infecção e morte do que quem não tomou a vacina.
Então o senhor não se arrepende de nada do que fez na... Eu ter exagerado algumas palavras, sim, exagerado, sim, não falaria mais. Eu comprei as 600 milhões de doses, tomou quem quis. Eu não obriguei ninguém a tomar vacina. Eu não sou maluco de não tomar vacina e tomar escondido, numa fraude. Você não tem como falar corrupção zero. Você pode até buscar, mas é como zero absoluto, né? Não tem como chegar lá. Tem que investigar. Agora, explodiu no governo do Lula. Explodiu. Agora, o senhor considera a hipótese de ter ocorrido alguma irregularidade antes? Possível. E acha que a CPMI deveria investigar os dois períodos? Sim, vai investigar. Em sendo instalada, uma CPMI não entra em fila. Vai ser investigada. Se porventura alguém do meu governo fez algo de errado, pague. Ponto final. Lá atrás, quando houve a CPMI da Covid, o então presidente do Senado, ele segurou, né? Agora, o Davi Alcolumbre, que aliás está com o Lula na viagem à China, ele também esboça a intenção de segurar. O senhor considera a hipótese de que a oposição recorra ao Supremo Tribunal Federal para pedir a instalação dessa CPI? Olha, no meu governo, eu sofria uma ação por semana, no mínimo, do Supremo Tribunal Federal. Me apoio de uma ação nesses 2 anos e pouco contra o Lula por parte do Supremo. Eu acredito que a CPMI vai ser instalada, independente de recurso ao Poder Judiciário. Assim é a democracia. Porque, em parte, né, o Supremo alega o quê? Nós nos manifestamos porque recorrem. Tanto é que tem parlamentar que quer um número definido de parlamentares para poder recorrer ao Supremo. Que tem um partido com meia dúzia de deputados que fazem a festa o tempo todo. Não consegue ganhar nada no voto lá dentro, entra junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso atrapalha a democracia. Acredito que ela seja instalada, tem meu apoio. Nós somos 91 deputados, acredito que 95% no mínimo assinou a CPMI e vamos ver o que acontece. Não, o senhor não ignora o fato de que hoje o Davi Alcolumbre está muito próximo do governo Lula e de que ele possa eventualmente engavetar essa CPI. Vai ser difícil para eles segurar essa onda toda. Tá? Até porque temos uma oposição qualificada dentro do Senado Federal também. Não é apenas o meu partido, de outros partidos também. E outra, essa questão pegou na veia. Você roubar velhinhos, isso é um crime hediondo. Eu tive a semana gravando com alguns idosos, uma senhora de 70 e poucos anos de idade, mostrando o contra-cheque dela, ganha salário mínimo, R$47 de desconto. Ela não, há anos sendo descontada, ela não sabia para que era isso aí. Foi uma covardia muito grande. E a experiência, eu tenho certeza, se hoje voltasse, militar só no GSI. Nem na defesa botaria militar. Apesar de ser apaixonado pelo Braga Neto, excelente trabalho, entre outros. Mas é civil. Os ministros palacianos seriam mais experientes. Teria um militar lá também. Que experiência é essa? De parlamento. Eu fui muito bem, me senti muito bem com o Ciro quando ele assumiu a Casa Civil. Dado a vivência, o seu conhecimento com o parlamento, me tirou uma série de problemas. Ele resolveu o assunto. Ele procurava o líder e conversava. Antigamente, o Braga Neto foi chefe da Casa Civil, mas não sabia conversar com os caras. Foi um erro meu. Hoje te botaria muito melhor. Até a relação com o Supremo Tribunal Federal. Tem que ter um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, ponto final. Tem que ter um relacionamento. Por mais que temos aresta com alguns. Aquele canalha lá do 7 de setembro que o senhor dirigiu ao Alexandre de Moraes, o senhor se arrepende? Não falaria de novo aqui. Não falaria? Não falaria. Mas ele realmente, se eu não me engano, foi logo após o Ramagem, né? Que ele foi. Que era um canalha e ameaçava, não vou mais cumprir decisão e tal. Foi desabafo. Não falaria mais. Não falaria mais. Nem teria mais. O cercadinho antes, nós botamos para dentro do Alvorada. Tinha um cercadinho lá fora, onde a imprensa toda ficava ali a 3 metros com um binóculo de você. Não ia ter mais isso aí. Não ia ter mais cercadinho? Não, o cercadinho pode ter lá dentro, né? Mas não aceitar a provocação.